Muito boa tarde, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos, mais uma vez a nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham e aos nossos irmãos, Senhor Orlando, Senhora Rosário e todos os amigos que estão promovendo mais essas jornadas para uma excelente oportunidade de estudo desta fronteira entre a medicina e a espiritualidade. Hoje nós optamos por conversar sobre aspectos exatamente ligados a esta fronteira e algo que tem a ver com a experiência de um grupo espírita no Rio de Janeiro já há muitos anos. De tal maneira que nós vamos aproveitar o nosso tempo e apresentar para vocês alguns casos que eu chamo de ilustrativos, do que seja o que é possível fazer ou tentarmos fazer no sentido de oferecer aos pacientes, de um modo geral, de doenças clínicas e de doenças mentais, aquilo que o estudo do Espiritismo e também, é claro, aspectos ligados à medicina, hoje em dia são como que possíveis. Antes de nós começarmos, parece que eu tenho que apertar aqui um cronômetro para marcar bem o nosso tempo. Eu gostaria de lembrar para vocês uma mensagem a vocês de Portugal, mas recebida no Brasil. E eu gostaria, antes de iniciar propriamente o tema em questão, de recordá-la com vocês. É uma singela homenagem que nós trazemos a todos que nos acolhem, vocês que nos acolhem, os brasileiros que chegamos para como que partilhar desses estudos com todos. Esta mensagem é uma mensagem que é endereçada a cada um de vocês e aos vossos corações. Pátria minha, por que me entendes morto e, portanto, acabado me presumes? Estranhas que te fale deste porto, que deserto supões e crês sem lumes. Amar-te, todavia, é meu conforto, inda que em denso ouvido tu me infumes, porquanto o amor, que vero e bom se preza, pode esquecido ser, mas não despreza. Deste plano mais alto, mais se avista, e juízos se fazem mais isentos, tu, porém, me ressurges sempre à vista, clara de sol e airada de bons ventos. Mesmo que veja em ti sombra que exista, jamais fui de me dar a vãos lamentos. Eu creio firmemente em teu destino, bem sofrido talvez, mas peregrino. Se dalgo prevenir-te assaz quisera, é de uma nova Sagres que em ti nasce, escola que prepara a primavera, de um novo dia que te surge à face. Nova luz para a Europa, em nova era, quis Deus que do teu solo se elevasse. Espírita, decerto e portuguesa, nossa federação, nossa riqueza. Eliu apresta o exército que reme, volve à trincheira o glorioso infante. Portugal se reergue qual gigante, do velho mundo novamente ao leme. Cristo abençoa o pavilhão flamante, que nos céus lusitanos brilha e treme. Jesus, Kardec e amor, lema sublime, nessa bandeira célica se imprime. Excelsa vocação de um grande povo, mundos ocultos descobrir as gentes, agora em mares de ideais de novo. Tem-vos o mundo, ó bravos lusos crentes. Não é debalde que vos canto e louvo, companheiros amados e valentes. Deus salve a Lusitânia nobre e santa, Deus salve Portugal que se alevanta.
Nova Sagres, Luís de Camões, que vocês conhecem tão bem. Sigamos então, para que nós tenhamos uma ideia antes de iniciarmos os casos, eu gostaria de recordar que quando nós trabalhamos a ideia da medicina da alma, nós pensamos essencialmente na prática em duas questões: as reuniões mediúnicas de assistência aos desencarnados, que nós também chamamos reuniões de desobsessão, e o seu complemento, que tem a ver com o passe, a água magnetizada, mas é algo específico que nós chamamos, e muitos de vocês conhecem, de fluidoterapia espírita. Então, o que vocês vão ver agora são alguns exemplos de pacientes que chegaram, de algum modo, ao nosso grupo espírita, seja por pedido, por telemóvel, por e-mail, pelos vários meios de comunicação, requerendo um tipo de ajuda para os tais casos. Nós vamos começar por este que se chama Rodolfo. É um homem de 24 anos, morador do Rio de Janeiro. Nós estávamos para começar uma reunião mediúnica em Copacabana, tendo eu uma lista de casos para atender naquela tarde. Chega uma colaboradora nossa, fisioterapeuta, que trabalha no hospital onde Rodolfo estava internado na terapia intensiva. E ela chega muito ansiosa, entra e diz: Sérgio, tenho um caso para hoje. E aí eu disse: Isabel, tenha calma, vamos primeiro começar a reunião, vamos fazer a prece de abertura e depois você fala do caso. Fizemos assim, e ela conta em breves palavras a questão de Rodolfo. Ele, inteiramente ígido, adquire uma gripe, e a gripe evolui para uma pneumonia comunitária, por um germe que é o mais comum, que é o pneumococcus. E normalmente as pessoas se recuperam bem das pneumonias pneumocócicas, com antibióticos, com antimicrobianos, e às vezes até pode ficar curado pelo próprio sistema imunológico, mas na medicina nós sempre medicamos. Ele foi corretamente diagnosticado, medicado também corretamente, mas em vez de evoluir bem, ele evolui para a insuficiência respiratória aguda, grave, porque a pneumonia se estendeu para os dois lados, se tornou uma pneumonia extensa com falência respiratória aguda grave. Foi internado na melhor terapia intensiva do Rio de Janeiro. E naquela manhã de quinta-feira, a esposa de Rodolfo também é fisioterapeuta. Telefonou para Isabel e diz, aos prantos: Isabel, os colegas médicos da rotina da terapia intensiva disseram para mim que eles não têm mais esperança. Normalmente, mesmo que vá para a terapia intensiva, habitualmente é de boa recuperação, apesar de alguns dias em tratamento intensivo. Mas havia uma característica. Rodolfo estava há 2 semanas em prótese ventilatória, usando um respirador mecânico e requerendo oxigênio a 100%. Isto é completamente inabitual. Eu mesmo trabalhei a minha vida profissional sempre em terapia intensiva e nunca tive um caso sequer que necessitasse de oxigênio a 100% dias e dias sucessivamente. Quando eles, colegas do hospital, tentavam reduzir a concentração de oxigênio do ar inspirado, o coração de Rodolfo começava a parar. E aí eles subiam de novo para os 100%. Ao completar 2 semanas com essas necessidades, o que acontece? Eles como que estavam desistindo e avisando a esposa: olha, não temos mais esperança. E a esposa telefona para Isabel, curiosamente era o nosso dia de reunião. Pois bem, abrimos o atendimento mediúnico especificamente para o caso.
Deixei os outros casos da lista de pacientes para aquela data e fomos ver a questão do Rodolfo. Por quê? Risco de vida iminente. A próxima reunião seria na segunda-feira e nós tínhamos que cuidar na própria quinta. Abrimos o caso e os médiuns com vidência é uma equipe muito treinada já há muitos anos. E muitas delas são médiuns médicas. Então elas têm uma dupla ideia do que se passa com cada caso. Pois bem, nós vimos praticamente um grande cenário de uma guerra relativamente recente, em que Rodolfo era um dos comandos, ele era um dos líderes de um dos exércitos. E além dele cumprir ordens, coisa que é natural na hierarquia dos exércitos, das forças armadas, de um modo geral, de um país qualquer em guerra, ele usava um pouco mais de maldade. Ele como que se aproveitava daquela situação e ele colocava um sentimento, vamos dizer assim, de muita agressividade no comando do seu próprio exército contra o exército adversário. Hoje, no centro espírita que estude e trabalhe com estas coisas, nós podemos ter a possibilidade de cuidarmos não apenas de um ou dois espíritos, que seriam espíritos vinculados ao caso que está como que sendo tratado naquela ocasião. Nós podemos cuidar de coletividades, pequenas, médias ou grandes, de espíritos que vivem ainda no contexto do sofrimento, seja de uma ou mais vidas anteriores, e que dali ainda não saíram, desde que os tais episódios aconteceram. Pois bem, nós vimos todas aquelas vítimas dos dois exércitos que haviam combatido entre si, centenas de vítimas desencarnadas, e em situações perispirituais de grande prejuízo físico, prejuízo moral. E utilizando recursos que eu resumiria com a palavra magnetismo, nós podemos cuidar de todos eles em questão de minutos, projetando campos favoráveis de amor, de fluidos salutares, e nós mesmos, especialmente os que têm mediunidade de vidência, ao mesmo tempo que viram os prejuízos causados, também estas pessoas médiuns veem a recuperação de centenas e centenas de vítimas, e todas elas fluidicamente vinculadas a Rodolfo, pesando na economia espiritual do paciente. Por isto que a partir de uma pneumonia comunitária simples, ele teve uma evolução completamente diferente do habitual e estava em risco iminente de vida. Pois bem, cuidamos deles todos, agindo no sentido da recuperação da integridade perispiritual de todos, e a partir dessa atitude, eles foram remetidos para o mundo espiritual mais elevado, onde iriam e foram como que continuar os seus processos de recuperação, individuais, claro, e coletivo, porque eles viveram o mesmo drama. De tal maneira que nós ficamos com a ideia de que, diante do que havia sido feito, Rodolfo poderia até se recuperar. E como eu tinha uma lista de casos para cuidar, eu pensei assim, vamos fechar então e vamos ver os outros casos. Uma das médiuns, uma pediatra, com uma mediunidade de muita condição para este tipo de trabalho, ela disse, Sérgio, ainda não, a tal entidade, com o tal nome, está pedindo para eu te dizer que ainda não é hora de terminar o atendimento para o Rodolfo. E aí eu deixei de novo os casos de lado e nós fomos então cuidar de um outro aspecto, que era um aspecto dele, da vida atual, e havia como que uma trama envolvendo questões bem delicadas, bem pesadas, eu diria, como que tramando contra a vida de Rodolfo. E as duas coisas eram interligadas.
Nós entendemos o recado da entidade amiga, fizemos o que tínhamos que fazer, verificando todos os detalhes para como que desmanchar a trama que havia contra a sua saúde e a sua vida, e depois de mais uma meia hora de reunião, como a pediatra tinha recebido a informação da amiga espiritual, eu me dirigi a ela e perguntei: agora eu posso encerrar? E aí a espiritualidade autorizou, nós encerramos o caso. Eu fiquei, apesar de muita preocupação pela gravidade, com uma ideia, uma leve intuição, no sentido de que o caso poderia ter uma boa evolução. Disse: Isabel, peça autorização à esposa para que ela fotografe em cada dia o seu próprio esposo internado na terapia intensiva. Ah, Sérgio, mas hoje eu já não vou mais lá. Não tem problema, pode ser amanhã, na sexta-feira e assim sucessivamente. Pois bem, essa imagem é uma imagem feita pela própria esposa, fisioterapeuta também, colega de Isabel. E aqui nós vemos praticamente Rodolfo em coma induzido por droga, para ficar bem adaptado à prótese ventilatória, com o tal oxigênio a 100%, de certa maneira no conforto de um leito de terapia intensiva lá em Copacabana mesmo, no Rio de Janeiro. Aqui ela fotografa Rodolfo na mesma ocasião, com um ligeiro edema periorbitário, ainda em coma induzido e adaptado à prótese ventilatória. Pois bem, a ideia era de que a esposa continuasse como que fotografando o próprio esposo. A reunião foi feita na quinta-feira, esta é a foto do domingo. Por que esta foto já mostra uma mudança para melhor? Porque do ponto de vista respiratório, ele foi mostrando que poderia ficar com quantidades cada vez menores de oxigênio, sugerindo uma melhora da pneumonia bilateral grave e também da insuficiência respiratória aguda que ela estava causando. E aqui vocês têm a ideia de Rodolfo já sem a medicação que gerava o coma induzido, justo para que ele despertasse e a equipe pudesse avaliá-lo melhor. Mas do ponto de vista da oxigenação, ele foi prescindindo daquelas doses muito elevadas da oxigênio-terapia e da prótese. Aqui ele ainda estava em prótese, mas utilizando uma traqueostomia, como vocês podem ver, e já de olhos abertos. Pois bem, essa foi a foto de alguns dias depois, e aí nós vamos ver alguns dias mais, para encurtar. Eu subtraí algumas imagens, mas a ideia é de que Rodolfo se recupera. Aqui ele já está fora do respirador, aqui ele usa apenas um umidificador do ar inspirado, aqui a esposa e aqui a irmã. E os sorrisos delas e o estado de Rodolfo nos dizem o quanto ele havia melhorado em poucos dias. Os colegas da terapia intensiva do hospital, até hoje, eles não sabem o que aconteceu. Para eles, Rodolfo estaria morto a essa altura, desencarnaria, usando a terminologia espírita. Mas a ideia é de que, de uma hora para outra, Rodolfo começa a evoluir de um modo diferente. E evolui bem, e hoje ele é um menino, eu diria ainda, inteiramente normal, restando apenas uma pequena cicatriz da traqueostomia que ele usou nos últimos dias da terapia intensiva. Ficou poucos dias no andar, na enfermaria, teve alta para casa e nunca mais adoeceu. Soube de algumas questões do seu passado, deste véu que foi levantado na reunião mediúnica, e ele agora trabalha por melhorar-se, trabalha por fazer ele próprio a parte que lhe cabe, que tem a ver com a sua melhora íntima e a sua recuperação como um espírito voltado para a paz. Então este é o caso do Rodolfo e é um caso tipicamente de clínica. Pneumonia, insuficiência respiratória, terapia intensiva, que parecia no limiar da existência e ele consegue se recuperar. Eu diria, ele obteve uma moratória. O quanto vai durar essa moratória, Deus sabe, nós não.
mas a ideia de que, muitas vezes, por trás de um caso clínico mais grave, existem centenas, às vezes mais, de espíritos vinculados ao caso em questão. E que quando nós cuidamos do contexto espiritual que se apresenta pela espiritualidade maior para que nós cuidemos, o prognóstico pode ser diferente. E aqui um outro fisioterapeuta, como que se despedindo, porque o caso acabou sendo sessão clínica do hospital, ele foi alvo de muitas discussões, mas até hoje os colegas não têm ideia exatamente do que aconteceu. Deixa eu mostrar para vocês um outro caso. Este é um menino. Chama-se Guilherme. Ele está sendo como que filmado pela própria mãe, a nosso pedido, para que nós soubéssemos um pouco mais a respeito dele. Guilherme, 6 anos. Num outro dia, ela manda uma outra gravação. O mesmo Guilherme, claro. Isto é manifestação de doença. Não é porque ele está com fome, não é manha, não é nada das coisas simples que uma criança pode apresentar. Isto é quadro clínico de uma criança de 6 anos com o diagnóstico de autismo. Pois bem, o caso nos chegou. Nós precisamos de nome, idade e endereço. E quando temos dúvidas, solicitamos uma gravação ou uma imagem do caso. E foram essas as imagens que nos chegaram. Essa é uma família de Salvador. Nesta equipe, nós atendemos situações de todas as origens, no sentido de toda a geografia do mundo, do Brasil e também de países de fora. Vamos bem. Nesta altura, nós abrimos numa outra reunião o caso do Guilherme. E no caso do Guilherme, como é muito comum em crianças com autismo, nós vamos encontrar cenários de guerra. E o uso da força de uma forma, vamos dizer assim, exagerada, muitas vezes desnecessária, quando determinados combatentes perdem o senso de controle de si mesmos e agem de uma maneira extremamente violenta. Essa ocasião, esse conflito pode ter acontecido no século anterior ou há 500 anos atrás, requerendo um processo expiatório para o próprio espírito, na situação da doença que se chama autismo, e uma questão séria, provacional, para os pais da criança e para a família como um todo. Não vamos nos demorar nessas considerações, mas a ideia foi que nós fizemos um determinado atendimento e nos moldes do caso anterior, as médiuns verificaram todo o grande cenário de sofrimento e a ligação deste sofrimento do pretérito com o Guilherme de hoje. Nós olhamos, é uma criança, mas na verdade o seu espírito é tão adulto como qualquer outro e pode ser, inclusive, de mais idade do que os nossos próprios espíritos. Seja como for, o atendimento foi feito. Houve uma espécie de um benefício amplo e coletivo, envolvendo dezenas e dezenas de vítimas dele, por ocasião de um processo, de um outro conflito de uma vida anterior. Houve a melhora de todos aqueles espíritos que viviam em regiões inferiores de treva e se mantinham nessas regiões de sofrimento ou
vítimas simplesmente de todo o processo, ou muitos deles já com um amplo desejo de vingar-se de tudo aquilo que haviam sofrido, como que pelas decisões daquele espírito que agora estava reencarnado na Bahia, no Brasil, e estava enfermo. Para os algozes, antigas vítimas, não importa o grau de sofrimento, é uma vingança, vamos dizer assim, muito delicada, fruto de uma desavença e de processos, muitas vezes, de desatinos humanos próprios dos conflitos armados de todos os tempos. Pois bem, fizemos o atendimento numa outra quinta-feira, alguns meses depois. Quando voltávamos para casa, dirigindo o automóvel, estávamos no trânsito, recebo uma mensagem, e na mensagem uma nova gravação. E não apenas uma, mais do que uma. Esta é a mão da mãezinha. Gui, dá um tchau pra mamãe. Gui, dá um tchau pra mamãe. Assim, vá. Agora, dá um tchau. Isso. Nós ficamos assim muito agradecidos à espiritualidade, porque são eles os legítimos autores do trabalho que beneficia as pessoas. E ela me manda um pouco mais adiante. Eu ainda não tinha conseguido chegar em casa e eu recebo este vídeo. Estou gravando para lhe desejar uma boa noite, né, Gui? Dá um tchau para o doutor Sérgio, Gui, dá? Aê! Olha lá! O menino tchau, chamado beijo, Guilherme, ele continua bem. De vez em quando ele apresenta algumas manifestações de autismo leve, não aquelas de gravidade, e hoje ele faz todo o tratamento proposto, já fazia antes, com aquela equipe multidisciplinar que cuida lá no estado da Bahia dos pacientes com autismo. Mas aquele autismo mais grave, com cenas como aquelas que vocês viram, ele nunca mais apresentou. Então, agora, ao contrário de Rodolfo, que era uma patologia clínica típica, infecciosa, de causa espiritual, eu diria, a par do pneumococcus, da bactéria que estava ali, agora é um exemplo desta mesma abordagem, só que no campo propriamente da doença mental. Autismo, como nós vamos ver a seguir com o Dr. Caio, é uma doença muito importante. O número de casos é crescente no mundo inteiro e o nosso colega e querido amigo vai conversar com vocês a respeito e nós vamos deixar para adiante. Eu vou trazer um caso que nós já abordamos uma vez em Portugal, porque ele é um caso emblemático, ele é um caso que ilustra como que nós podemos utilizar desobsessão e fluidoterapia para o alívio do sofrimento humano. Uma moça nos telefona uma vez, dizendo, de Sydney, Austrália, que tinha escutado uma palestra nossa em Sydney 2 anos antes. É um casal de brasileiros vivendo em Sydney, eles tinham um filho e agora ela estava grávida do segundo bebê. Ela vai fazer uma ultrassonografia e o ultrassonografista percebe uma dilatação importante dos ventrículos laterais, que são uma parte importante do encéfalo, do cérebro. E como o cérebro está dentro da caixa craniana, qualquer coisa que tenha volume, que se expanda, que seja além do que é anatômico, isso pode causar transtornos. Ninguém da área médica sabia bem o que era aquilo, muito menos o ultrassonografista que nunca tinha visto. Como ela se lembrou de uma palestra sobre este tema 2 anos antes, nós conversamos por Skype e eu prometi, nós vamos abrir o quê? Nós vamos cuidar de quem?
dela em si, mas com ênfase no bebê que se desenvolvia do ponto de vista físico no ventre materno. Abrimos numa determinada altura e, de novo, encontramos uma guerra mais recente. Era a Guerra do Vietnã. E ele, o espírito que estava para renascer, era piloto de caça da aviação americana. E cabia a ele não só manejar o avião, mas também apertar botões que despejavam as bombas no território, vamos dizer, inimigo. E o que aquilo causara era uma devastação. E ele também cumpria ordens, mas ele fazia aquilo com um sentimento de uma natureza, eu diria, desumana. E aí, ao mesmo tempo, gerava aquilo que as bombas, quando jogadas do alto, acabam por realizar propriamente no campo e destruindo plantações, lares e pessoas, gerando morte e sofrimento. Pois bem, e aí eu disse, olha, Viviane, nós vamos atendê-lo na primeira oportunidade, vamos ver o que é isto. Abrimos, havia a guerra, cuidamos de algumas questões que se tornaram claramente aparentes, retornei para ela e disse, olha, fizemos esse atendimento, observa, e qualquer novidade médica você nos traz, que é para nós termos então uma ideia melhor e seguirmos acompanhando. Ela não fez contato durante um certo tempo, a criança nasceu. Nos primeiros 10 dias, o casal entendeu que a criança era inteiramente normal, mas no 11º dia surgiu algo diferente. E aí ela, no mesmo dia, nos telefonou dizendo o que havia acontecido. Eu disse, Viviane, faz assim, já não é ultrassom, ele já renasceu, então você está dizendo uma coisa que eu não sei o que é. Faça assim, grave e me envie para que nós tenhamos aqui uma ideia. E este é o primeiro vídeo. Vocês já viram alguma vez uma criança com oscilações dos braços e oscilações da cabeça assim? Isto é de um diagnóstico difícil, porque é uma questão muito rara e os nossos colegas de Sydney, neuropediatras, nunca tinham visto isso. Eu também pedira o vídeo para que eu pudesse tentar ter uma ideia do diagnóstico. Existe um conjunto de doenças chamadas síndromes extrapiramidais. A que vocês mais ouviram falar é a doença de Parkinson. Mas existe coreia, atetose, balismo, distonia de torção e outras que têm a ver com os núcleos da base, ou gânglios da base. E eles ficam próximos dos ventrículos laterais que estavam dilatados por ocasião do ultrassom, do penúltimo ultrassom durante o período gestacional. Quando eu vi este quadro, e eles continuaram gravando, eu pensei comigo mesmo, vamos abrir novamente, porque há alguma coisa além que nós ainda não alcançamos. Vocês já viram isto antes? Nem os colegas de Sydney conheciam isto. Mas pelo tipo de movimento oscilatório, lembram do Parkinson? Lembram? São movimentos oscilatórios, rítmicos, numa determinada frequência em ciclos por segundo. Aqui é a mesma coisa. E outra característica de síndrome extrapiramidal, quando o paciente adormece, todos os movimentos acabam. Quando acorda no outro dia de manhã, tudo volta. Pois bem, o diagnóstico não era preciso, mas havia uma ideia de que era preciso reabrir para cuidar novamente. Reabrimos o caso e encontramos um outro cenário, que não era bem uma guerra, mas era também um conflito, era uma revolução. E ele era um dos protagonistas daquele embate entre muitas pessoas em tempos mais antigos, muito próximo da Idade Média. E havia novamente vítimas.
Muito bem, cuidamos dessas vítimas em processo, que num outro momento nós podemos aprofundar como entendimento desta teoria, desta prática com vocês, mas a ideia qual é? Isso tudo foi devidamente arrumado, eu diria, cuidado pela espiritualidade, utilizando-se dos fluidos ectoplasmáticos da equipe encarnada. Pois bem, e aí eu disse, olha, continue filmando, não é? Você é médium espírita, você é aplicadora de fluidoterapia, de passe, ore, faça o evangelho no lar, vá cuidando, deixe a sua mãozinha sobre a cabecinha do menino e nós vamos aqui orando sempre por ele. Pois bem, mais uma imagem. 2 dias depois da segunda reunião. A segunda reunião teve um aspecto particular digno de nota. Além de cuidarmos das vítimas, nós trouxemos o espírito do menino de Sydney para Copacabana, no Rio de Janeiro, desdobrado, o corpinho lá, porque num lugar tão distante, nós podíamos cuidar do perispírito, de componentes do perispírito. Alguma coisa permanece em Sydney, o mental inferior, o astral e assim por diante, mas o mental superior vem conosco. E outras questões também da subdivisão do perispírito. Pois bem, ele incorpora numa médium, age psicofonicamente como se for um desencarnado. E é assim, é um processo bem simples e natural. E aí o que acontece? Nós tivemos com ele a chance de conversar com ele, como se ele estivesse desencarnado. Mas mais do que isso, em termos de esclarecimento, de arrependimento, de tratar as questões morais, nós como que plasmamos um cérebro novo, ideoplasticamente. Basta conhecer anatomia e fisiologia cerebral para fazer isto. E nós como que encaixamos esse cérebro fluídico no perispírito do menino. E isto tem luminosidade, fluido, magnetismo e uma integridade. E ele então recebe esta ajuda e é levado de volta para se reintegrar na condição anterior dele. Pois bem, eles continuaram filmando. 3 dias depois, ele foi ao banho. São as mãos da Viviane, a mãe, e o pai tomando as imagens. Olhem para o menino. Ele não está acordado? Onde estão os tremores? Olhem bem nos olhos dele. Depois do banho, já com a roupinha, mais ou menos no 16º, 17º dia de vida, ele nunca mais, olha o bocejo, ele nunca mais apresentou nenhuma oscilação da cabeça ou dos braços. Querem ver que curiosidade, me adiantando um pouquinho? Vejam só, esse é um exame de imagem, um garotinho com história de ventrículomegalia, tinha feito um exame em março, estava agora fazendo em maio de 2014. Os ventrículos laterais são agora de calibres normais. O cérebro visualizado e a fossa posterior é normal. As estruturas de linha média e caudotalâmicas são normais. O seio sagital superior é patente. Isto é fluidoterapia. Molde de ideoplastia, criação de quem conhece alguma coisa de anatomia, nem precisa ser muito, e isso é transportado. É como um transplante de uma matriz ectoplasmática para fazer o benefício e se adequar àquela estrutura de nascença e ir como que modificando na direção do que é normal. Pois bem, viram o resultado?
modificação da anatomia, ventrículos normais e todo o restante normal também. Este é o nosso menino Luca, algum tempinho depois. E aqui, como ele é australiano, já se preparando para aprender a surfar, porque é muito típico daquele país as crianças aprenderem cedo a surfar. E eu já voltei lá algumas vezes. Esta foi uma fotografia da última vez que estivemos, que foi no primeiro semestre do ano anterior. E aí nós temos o nosso menino. Mais um caso ilustrativo, porque eu estou atento aqui ao horário, não gostaria de ultrapassá-lo. Uma menina chamada Isadora. Esse caso chegou intermediado pelo Paulo César Frutuoso, por colegas de Curitiba. Era uma criança com convulsões, já vivendo em Hannover, na Alemanha, e o caso chegou. E aí o que acontece? Nós vamos ver uma menina nascida no Brasil, 2 de maio de 2012, gestação sem complicações, nascimento de cesariana sem nenhum problema, desenvolvimento motor, cognitivo e emocional sem falha alguma. Primeira convulsão ocorreu com 2 anos e meio no Brasil. Apresentava infecção com febre, então era uma convulsão febril, é mais simples. Cura-se, cuida-se do processo infeccioso, a febre também vai embora e o problema desaparece. Diagnóstico na ocasião, convulsão febril simples. Punção lombar sem alteração. Segunda convulsão em abril de 2015, 6 meses depois da primeira, já morando na Alemanha. Apresentava de novo infecção e febre. Diagnóstico, de novo, convulsão febril. E aí a preocupação é muito menor. Pois bem, novo eletroencéfalo normal, punção lombar novamente, sem nenhuma alteração que sugerisse meningite, meningoencefalite e outras coisas. Pois bem, terceira crise 1 mês depois, se repetindo 4 vezes em menos de 24 horas. Já era diferente. Eletroencéfalo normal, médicos começam a pensar em epilepsia. Vejam só, convulsões se tornam mais frequentes, se repetindo todos os meses do mesmo ano. Mais de 160 convulsões entre abril e dezembro de 2015. Mudanças no comportamento não significativas até o momento. Fez uso de anticonvulsivantes, Keppra sem sucesso, brometo sem sucesso, valproato também, quando se misturou valproato com clobazam, controle parcial das crises. E o caso, mais ou menos nessa altura, chega. Atendimento à distância, janeiro de 2016. A criança e a família em Hannover, o grupo em Copacabana, no Rio de Janeiro. A paciente fora médium, em período medieval, lidando com feitiçaria, prejuízos a muitas pessoas. Muito tempo depois, numa outra vida, exerceu atividades hostis em campo de concentração na Polônia. Auschwitz, Birkenau, a 70 quilômetros da cidade de Cracóvia, na Polônia. Muitas das vítimas cobrando dívidas kármicas. E havia uma nuvem de espíritos, eu diria, como que fazendo parte da economia espiritual do caso da nossa menina em questão. Isso tudo foi devidamente tratado, tudo que é visto é tratado, mesmo que tenhamos que entrar no caso numa outra ocasião mais adiante. Pois bem, houve então o tratamento que nós desejávamos, que é uma espécie de desobsessão coletiva. Última crise convulsiva em 3 de janeiro de 2016. Reparem, Isadora nunca mais teve crises convulsivas. Mas o drama da Isadora não terminou aí. O problema das convulsões nunca mais teve. Mas ela volta para casa, ela fica vários meses em casa. Danos cerebrais e problemas no desenvolvimento, possivelmente associados ao grande número de convulsões. Isso existe. Apresenta pautas autistas como hiperatividade, falta de atenção, ecolalia, seletividade alimentar e comportamento repetitivo.
E aí os colegas neurologistas na Alemanha pensando em autismo também. Problemas motores relativamente graves, estrabismo divergente, dificuldade na fala, fortes indícios de mediunidade ostensiva, mesmo tão pequenininha, tão criança. Muito bem, estávamos acompanhando toda esta evolução, procurando ver o melhor momento de abrir novamente. Pois bem, julho de 2016, biomagnetismo e constelação sistêmica familiar, no sentido de gerar benefícios e iluminação para todo o contexto da família, repercutindo favoravelmente para a própria menina. Agosto de 2016, atendimento mediúnico à distância. A partir dele, grande melhora nas pautas autistas de modo geral, dificuldades motoras e fala. Nunca foi encontrado ondas epiléticas no eletroencefalograma. Novembro de 2016, internada em hospital pediátrico. E aí ela faz uma pneumonia, insuficiência respiratória aguda grave. Eu estava para embarcar para Copenhague, na Dinamarca, para cuidar com a equipe mediúnica de lá, de casos selecionados deles em Copenhague. Mas pude abrir de novo com a nossa equipe o caso dela ainda no Rio de Janeiro. Havia um determinado contexto, foi todo ele tratado. Viajei para Copenhague e fui tendo notícias da gravidade do caso da Isadora. A nossa pretensão era cuidar dos casos da Dinamarca. Mas como a Isadora ainda estava com risco de vida e ainda estava em terapia intensiva, nós tiramos um pouco da agenda da Dinamarca para atender Isadora. E cuidamos dela e fomos vendo alguns contextos. Só para vocês terem uma ideia, houve uma determinada reunião que a própria espiritualidade amiga dizia: talvez não seja possível salvá-la, tal a gravidade. E eu, assim, muito empenhado de fazer o que fosse próprio, no sentido de que ela se salvasse e ela pudesse melhorar, continuei insistindo. Houve médium que trabalha na Dinamarca que dizia: olha, ela pede para não ser mais ajudada. Ela estava tão fatigada, tão espoliada por causa de múltiplos processos de envolvimento espiritual, que ela estava desistindo da encarnação. E eu disse: não é para ser assim, vamos continuar ajudando. E nós fomos buscando o que havia de mais elevado para que eles pudessem cuidar de aspectos que nós até então não tínhamos como que conseguido fazer. Pois bem, duas equipes de médiuns, a do Rio de Janeiro e a da Dinamarca. E eu presente em momentos diferentes nas duas. A primeira no Rio, a outra na Dinamarca. Grande impacto na recuperação. Na Dinamarca foram 3 reuniões, 3 pedaços de reunião só para atender a nossa menina. Não apresentou sequelas, apesar da gravidade da infecção e grande período na terapia intensiva. Final feliz, sem convulsões, por mais de 1 ano e meio. Pautas autistas foram reduzidas drasticamente. Problemas motores praticamente imperceptíveis. Mediunidade imperceptível agora. Fala português e começa a aprender as primeiras palavras em alemão. Faz terapia para ajudar na fala e alterações comportamentais discretas ainda presentes. Estivemos lá há pouco tempo, brincamos juntos com ela, com a família, e ela está, vamos dizer assim, completamente diferente do que esteve há tempos atrás. Essa é a nossa menina, já amplamente recuperada, em que nós utilizamos, de novo, os benefícios das reuniões mediúnicas de desobsessão e os benefícios da fluidoterapia. Aqui um caso curioso, eu não vou entrar em detalhes pela hora. Uma mãe chega na maternidade para ganhar a sua criança, com 9 meses de gestação e um pré-natal irretocável. No que ela chega no hospital, faz uma parada cardíaca, é reanimada, faz outra parada e morre. E ela, mãe, é levada rapidamente para o centro cirúrgico, o ventre é aberto para salvar a criança, e a Josefa é salva. A obstetra plantonista é médium da nossa pequena equipe. Ela liga e diz: Sérgio, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: não sei, então me conte.
E aí ela descreve o acontecimento. A mãe já havia partido minutos antes. E a nossa ideia qual era? Cuidar, abrir o atendimento para o bebê, para que ele tivesse as melhores condições de sobrevivência. Nós não sabemos a previsão, não sabemos o programa antecipadamente para um ou para outro. Abrimos, era outro drama envolvendo mãe e esta menina, esta criança. Foi feito tudo o que de praxe é possível fazer, buscamos tudo aquilo que havia desarmonicamente, tudo aquilo que era hostil contra a mãe e contra ela, que eram consorciadas do passado em malfeitos de muita gravidade. Pois bem, o que acontece? Ela passa na incubadeira, na terapia intensiva, alguns dias. Aqui são algumas imagens dela, feitas pela própria doutora, e ela, diante da ajuda médica e da ajuda do centro espírita, ela acaba por se recuperar, e hoje ela é uma garotinha que corre livremente pelos corredores do hospital, onde ela é acompanhada do ponto de vista pediátrico. Tenho 5 minutos? Pergunta difícil, hein? 5, prometo, hein, gente? Só para vermos mais um caso. Existe no Brasil, na Venezuela, no México, países africanos, no norte da África, mais um problema médico, que é o problema do vírus da Zika. Esse caso, do Rio de Janeiro, um homem inteiramente rígido faz um quadro neurológico grave, progressivo. Pensava-se que era uma síndrome de Guillain-Barré-Landry-Strauss, que é uma síndrome muitas vezes reversível, causada por um micro-organismo qualquer, mas em função de problemas no sistema imunológico ligados à defesa contra o tal micro-organismo. E o vírus Zika é mais um vilão em potencial causador de síndrome de Guillain-Barré. Não era Guillain-Barré, era mais grave, era uma encefalomielite viral, extensa, grave, acometendo uma região do sistema nervoso central, que é o tronco cerebral, levando a graves prejuízos. E ele, quando nós o conhecemos, estava tetraplégico num hospital em Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara. Uma trabalhadora nossa, chamada Tereza, conheceu o caso, foram feitos os vínculos e nós começamos a cuidar de Jonas, de 32 anos. Aqui, antes do casamento, quando ele estava fotografado com a sua esposa. Muito bem, terapia intensiva do Hospital Antônio Pedro, em Niterói. Fomos visitá-lo algumas vezes, também no sentido de ministrar a fluidoterapia e o passe. Mas abrimos o contexto espiritual, mais um drama coletivo, devidamente tratado, graças aos bons espíritos, com uma renovação de todo aquele quadro. E fomos visitando, a família não era espírita, mas esta moça, Tereza, convencia a esposa de que nós fôssemos lá para aplicar o passe, deixar a água fluidificada, fluidificar o frasco do Ringer ou do soro fisiológico que ele utilizava durante a terapia intensiva. E isto foi feito algumas vezes. E aqui nós temos ele já traqueostomizado, ele não mexia absolutamente nenhum músculo no período que nós o conhecemos. Pois bem, o atendimento foi feito, ele acabou tendo alta da terapia intensiva. Reparem que uma série de medicamentos utilizados foram suspensos, ele foi melhorando progressivamente. Agora ele já não depende do respirador para respirar, é respiração espontânea, atrofia muscular por causa do tempo da terapia intensiva e sem atividade motora para fazer os músculos funcionarem, e aqui um enriquecimento de mistura com oxigênio umidificado. A ideia, Zika vírus, microcefalia em fetos e bebês. Vocês tiveram notícia? Síndrome de Guillain-Barré, mas o que ele tinha era uma encefalomielite aguda disseminada. E aqui nós vamos ver ele já, algum tempinho depois, questão de 1 mês e meio, já mais sorridente. Ele nunca deixou de sorrir. Mesmo quando ele estava relativamente sedado, ele demonstrava a sua esperança, demonstrava a alegria de ver as visitas que vinham vê-lo e a ideia de fazermos as orações que foram feitas como que
como vocês dizem, ao pé dele e do seu leito de terapia intensiva. Aqui a ideia de uma revista a mais importante do planeta em termos de medicina e como o Zika vírus é importante no Brasil, mas não existe na Europa, graças a Deus, mas existe em diversos países. Reparem, este caso foi tão emblemático que ele, por ter se recuperado de um grande percentual das dificuldades motoras, ele foi entrevistado, tanto pela televisão, como num dos jornais principais de circulação no Brasil. E aí nós vemos, propriamente, o nosso menino, a ideia da mãe dizendo, difícil entender como pode ser tão devastador, e ele já em casa, depois da alta, para voltar aos cuidados da própria esposa e da família. Este caso eu não vou mostrar, aqui é só para lembrar Allan Kardec dizendo que o Espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Existe espiritismo e pedagogia, espiritismo e astronomia, espiritismo e sua fronteira com o direito, espiritismo e suas fronteiras do conhecimento humano. Mas a mais linda, talvez hoje, seja do espiritismo como que iluminando a medicina e permitindo que nós deixemos o foco em relação ao corpo para focalizarmos a alma imortal, onde nós temos o início e a origem de todas as dificuldades da criatura humana envolvendo as doenças. Só para nos lembrarmos, Congresso Mundial de Psiquiatria, setembro de 2014, em Madrid, na Espanha, a ideia de levarmos para lá sobre o que estamos falando aqui, a influência de pessoas desencarnadas nas doenças mentais e a sua respectiva abordagem. Nós, da equipe, e falando de centros espíritas, de vidas passadas, de reencarnação, de influência dos espíritos e assim sucessivamente. Neste congresso, para 6.000 profissionais de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas e psicanalistas do mundo inteiro, oferecendo a ideia para eles do que seja o que o Espiritismo pode trazer de novos conceitos na doença mental. Aqui a nossa sala, o nosso tema, o mesmo congresso, aqui a ideia dos anais. Isso, de certa maneira, é um pouco de história. E é um pouco de história tanto da psiquiatria como a história do movimento espírita. E nós vermos esse trabalho, que é todo da espiritualidade, com o seu resumo nos anais do congresso mais importante de doença mental do nosso planeta. É o mais alto fórum de estudo da doença mental. E a ideia, a mesma coisa em Munique, na Alemanha, em março, um pouco antes do mesmo ano. E agora, meus amigos, vem aí em Paris, de 24 a 28, julho de 2017, como virá em Berlim, na Alemanha, a nova edição do Congresso Mundial de Psiquiatria e a ideia de levarmos para lá a mesma experiência. 1 minuto e meio? Vocês lembram de Camões? Lembraram, não foi? Aqui é um outro mimo, eu diria, da espiritualidade, através de médium, lá do Brasil, como foi a poesia de Camões apresentada antes. Isto é para vocês, vejam só se não é. Do País da Luz, quem escreveu o livro No País da Luz? Sei. Quem lembra? Fernando de Lacerda. Vejam só, olha o que ele diz. O que é o País da Luz? O mundo espiritual superior. Do País da Luz contemplo, desvanecido, as luzes magníficas que clareiam os nossos terrenos países, Brasil e Portugal. Ele é português, mas a mensagem no Brasil por médium brasileiro. E que neste glorioso instante se entrelaçam. Somos nós hoje, nós que nos vemos, e a espiritualidade imensamente presente agora e partilhando conosco de um evento tão lindo que vocês criaram. E que neste glorioso instante se entrelaçam, qual se fora para ainda mais ligá-los através da ponte multicolorida de um arco-íris de amor.
Dir-se-á, talvez, que não é deles que nascem e se projetam esses maravilhosos raios, que toda a luminosidade terrestre deriva da grande lâmpada solar e não passa de simples reflexos, que tudo na face do orbe é ilusão, clareada pelo esplendor do sol, apesar da condição opaca de nosso pobre planeta. Sim, dir-se-á tal, quem sabe, nada obsta, porém, que a luz da grande estrela tudo vivifique e faça resplandecer, que nasça cada dia uma manhã festiva, que as flores desabrocham, ridentes nos hastis, e que os frutos amadurem nas árvores fecundas. Nada obsta, igualmente, que o amor solar do Cristo seja refletido pelas almas sinceras e plenas de ideal, e que esses reflexos de sublimada beleza espanquem, sobranceiros e vitoriosos, os novelos de treva que tanta vez ameaçam a face de nossos alcantis. Se Ismael e Eliú se entrelaçam na luz de excelsa fraternidade e erguem juntos ao Arcanjo Supremo, o pensamento em prece, o mover de seus braços intangíveis, cria jorros de tão intraduzível claridade que nenhum sol físico jamais conseguiria fabricar. Portugal e Brasil, fiéis à augusta missão que o Mestre Excelso lhes assinalou, no tempo e na história, selam agora portentosos compromissos de fundação evangélica, à face de todo um porvir que desde já se parteja no berço generoso de uma aliança de trabalho comum e amor construtivo. Felizes operários em serviço nessas terras benditas, neste momento de glórias indizíveis, somos naturais beneficiários dessa alvorada que jamais entardecerá, ainda que nuvens gigantescas possam temporariamente dar a impressão de noite irreversível. Avante, pois, amigos e irmãos, na faina abençoada que o grande arquiteto comanda do infinito. Do chão da nossa solidariedade fraterna e alma se erguerá o mundo novo, a nova Jerusalém que nunca será destruída. Que Jesus os abençoe e muito obrigado. Obrigado.